Amados irmãos, amadas irmãs, nós estamos vendo em Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, como Deus nos ama e Ele deseja nos aperfeiçoar e nos tornar vasos úteis em suas mãos, instrumentos úteis em suas mãos para a edificação do corpo de Cristo. Nós vimos que ele preparou homens dons, homens que ele deu como presente para a igreja para o aperfeiçoamento dos santos. E nós podemos também ver que esses homens dons, eles têm uma meta. A meta é edificação do corpo de Cristo. Mas a função deles não é simplesmente de eles participarem ativamente da edificação do corpo de Cristo com o envolvimento da sua pessoa, mas eu estou falando dessa participação direta, não somente a participação direta, mas a participação indireta. E como é a participação indireta? Eles aperfeiçoam os santos, para que cada santo, cada irmão e cada irmã desempenhe o seu ministério, faça o seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Então precisamos ver que esses apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, eles têm uma visão do propósito de Deus, que é a edificação do corpo de Cristo. Eles têm a experiência de serem chamados para o corpo e de ajudar os irmãos a viver a realidade do corpo. E nós já vimos a questão de apóstolo, que é a questão de ser enviado com uma missão. Nós também falamos dos profetas, isto é, aqueles que falam por Deus, aqueles que falam Deus e aqueles que falam Deus para dentro das pessoas. Agora nós vamos abordar um terceiro ponto, que é dos evangelistas. Aqui a coisa está muito clara. Os evangelistas são aqueles que têm um dom específico de pregar o evangelho às pessoas. Você sabe, essa questão da evangelização, o dom da evangelização é um dom que todos nós temos. Todos nós. É muito importante nós percebermos isso, mas esse dom de evangelizar precisa ser aperfeiçoado. Como nós sabemos que por que nós falamos que todos nós temos esse dom? Porque dentro da palavra de Deus, ali em Marcos 16, versículo 15, diz: e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Está vendo? Esse é um mandamento do Senhor. Se o Senhor deu esse mandamento, é porque Ele já nos deu esse dom. Agora, esse dom precisa ser aperfeiçoado em nós. E é uma coisa muito importante, porque a questão de levar o evangelho não é somente uma questão do evangelho da graça, é o evangelho da graça e o evangelho do reino. No evangelho da graça, a meta é a salvação das pessoas, e no evangelho do reino é para o crescimento das pessoas. E nós podemos perceber, principalmente agora que estamos vivendo esse final dos tempos, esse dom, essa função de evangelista é muito importante. Por quê? Porque em Mateus 24:14 diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Amado irmão, amada irmã,
Você está vendo como a palavra de Deus é uma palavra maravilhosa? Nós podemos ver naquela porção de Marcos que nós lemos, o Senhor estava enviando. Está certo? Nós falamos sobre nós sermos aperfeiçoados para sermos enviados. Isto é um apóstolo. Apóstolo significa enviado. Falamos sobre profeta, que é falar por Deus. Nós somos enviados para falar por Deus. Para falar Deus para dentro das pessoas. E o que nós levamos é o evangelho, tanto da graça como do reino. O evangelho da graça para os incrédulos e o evangelho do reino para os que já creram, para que eles cresçam em vida, para que eles amadureçam, para que eles vivam a realidade do corpo de Cristo. Então nós podemos ver quando o Senhor nos aperfeiçoa, né? Ele aperfeiçoa em todos os aspectos. Ele preparou diferentes homens dons para quê? Para que realmente a sua igreja seja edificada. E a questão do evangelista é muito importante. Por quê? Porque por meio do evangelho nós ganhamos pessoas. E as pessoas são o material para a edificação. Amado irmão, amada irmã, você é material para edificação. Eu sou material para edificação. Então, meu destino é participar dessa edificação, de ser parte do corpo de Cristo. Um corpo edificado. Que coisa maravilhosa! Nós podemos viver, experimentar essa realidade que está nesses versículos. Que o Senhor nos abençoe e nos faça avançar cada dia mais.